Estimadas irmãs, queridos irmãos, meus companheiros da doutrina espírita, o tema dessa exposição que faremos hoje refere-se ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições. Isso remete às bem-aventuranças citadas por Mateus, capítulo 5, versículos 6 a 10. Esse capítulo nos remete à reflexão sobre a reencarnação. E o que é reencarnação? A reencarnação é a volta do espírito a um corpo, aliás, um outro corpo. Para o quê? Para prosseguir a sua jornada de crescimento. Deus criou a reencarnação como uma forma de ascensão nossa, gradativa. A cada encarnação, nós vamos progredindo. Não há regressão no processo reencarnatório. O que precisamos entender é que a reencarnação, então, legada por Deus, nosso Pai, é um processo de evolução, para que, através das provas e das expiações, dos desafios que nos são colocados, pudéssemos alcançar, então, a angelitude, ou seja, aquele estado que não precisamos mais de passar por zonas de sofrimento. Viveremos em locais de plena felicidade, segundo nos diz. Nessa jornada que vamos encaminhar, os espíritos amigos nos lembram que Deus já nos disse várias vezes que não coloca fardos pesados em ombros leves. No entanto, nós temos os nossos desafios para prosseguirmos até então, como eu falei antes, a angelitude. Na Justiça das Aflições, encontramos alguns questionamentos. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem ricos e outros nascem pobres? Por que uns são bons e outros são maus? E assim por diante. Ora, nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. E se Ele é justo e bom, deve haver uma causa para que isso aconteça. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra que essas causas, elas refletem compromissos nossos, anteriormente não resolvidos. E essas causas, elas podem ser de encarnações passadas e de encarnações atuais, ou seja, acontecimentos que eu gerei nessa encarnação ao longo da minha vida e acontecimentos que foram gerados em encarnações anteriores. As causas desta encarnação têm muitas origens. Por exemplo, o nosso caráter e conduta não é moral, pessoal e até espiritual. A nossa imprevidência com a questão da saúde. Muitas vezes nós nos esquecemos de cuidar da nossa saúde e nos esquecemos que Deus nos deu um corpo para podermos trabalhar, para podermos evoluir, e esse corpo merece de nós todo o cuidado. E muitas vezes nós, por excesso, álcool, fumo, alimentação exagerada, jogamos a nossa saúde. E ao final dos nossos dias sofremos males, como tem se visto aí, diversas pessoas que eu tenho amigos que estão em situação de saúde extremamente difícil pelo fumo, não é? Sem perspectiva de salvação, de salvação da sua saúde em função do excesso. Pessoas que fumavam um cigarro atrás do outro, fumando 2, 3, 4 carteiras por dia. Isso é um abalo à saúde. Temos também as falhas que poderíamos ter nas questões educacionais da nossa vida. Falhamos muitas vezes com os nossos filhos, com os nossos familiares. Então, isso gera, não é, um compromisso nosso. Nas vidas anteriores, não é, nós temos resgates kármicos, não é, coisas que fizemos em outras encarnações
que precisamos resgatar nessa. E o resgate que se faz nessa é por opção nossa no plano espiritual. Antes de reencarnarmos, escolhemos a nossa jornada, os nossos acontecimentos, os nossos compromissos a serem cumpridos, as nossas provas e as nossas expiações. Não podemos alegar que somos injustiçados pela lei divina. Nós temos que entender que todo e qualquer efeito que estamos pagando tem uma causa, e essa causa é culpa nossa. Aí nós temos o egoísmo, a avareza, o orgulho, não é? Há uma história trazida numa das obras do Espírito que diz o seguinte: um cidadão, um ser humano, passou 40 anos de sua vida sem botar o pé para fora do portão da sua casa. Depois de muito tempo, então depois de passar desses 40 anos, começou a sentir vontade de sair e caminhar e conhecer a cidade que ele morava, que ele nascera. Ora, os Espíritos dizem o seguinte, que aquele homem em encarnação anterior foi condenado por um crime e fugiu, e escapou da lei. Mas na próxima encarnação comprometeu-se em ficar isolado durante 40 anos. Então todos nós temos compromissos a cumprir. Não é? Eu costumo fazer uma relação com a escola. Se nós estudamos numa escola e ao final do exercício do ano somos reprovados numa disciplina, o que tem que acontecer? Nós vamos ter que voltar. Na universidade a gente volta para fazer aquela disciplina e só vamos dar sequência aos nossos avanços acadêmicos depois de cumprir aquela prova. Então nós temos aí como prova o orgulho, a vaidade, a avareza e outras tantas coisas. Porque as provas e as expiações, elas são meios poderosos de educação do nosso espírito. E nós só vamos prosseguir, nós só vamos evoluir na medida em que entendermos isso como necessário para nós. Termos em nossos corações a resignação, a ideia de cumprirmos, ultrapassarmos todas as provas, sejam quais sejam elas, sejam quais sejam essas provas. Nós temos que nos resignar. Agora mesmo, meus irmãos, estamos vivendo uma pandemia. Alguém ia dizer, mas o que eu tenho com a pandemia? Não se esqueçam do que falamos anteriormente. Todos nós, antes de reencarnarmos, sabíamos que iam passar. Então essa pandemia estava nos nossos quadros. O que nós temos que fazer? Nos resignarmos, seguir os protocolos que a ciência nos manda e prosseguir nas nossas tarefas, junto da nossa família, junto dos nossos companheiros, seja lá o que for. Mas temos que prosseguir as nossas tarefas, porque senão não haverá progresso de nossa parte. Gostaria de encaminhar um encerramento, tecendo algumas considerações sobre um dos itens do capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta por que os homens bons morrem mais cedo do que os homens maus. Olha, meus irmãos, há uma lógica isso. Todos nós vivemos aqui com um tempo previamente determinado por nós lá na espiritualidade. Ora, se o homem bom, a pessoa que cumpre todas as suas atividades, chega ao fim, cumpriu tudo, é como um aluno, passou em todas as disciplinas com conceito A, ele está aprovado, ele está graduado. Não é? Agora, aquele cidadão que ainda persiste nas coisas maléficas, nos caminhos errados, nos procedimentos imorais, seja lá o que for, vai ficar mais um tempo. Porque Deus dá chance a todos. E vamos lembrar de Jesus na parábola do joio e do trigo. O que Jesus nos disse? Que quando os servidores avisaram o dono da propriedade que ambos estavam crescendo juntos, o que ele fez? Ele deixou crescer e no momento da colheita separar o joio do trigo. Ora, todos nós, como já falei, viemos com essa missão.
todo espírito criado por Deus, ele é simples e ignorante e vem com a missão. Alguns vão mais rápido, outros mais devagar. Então, os maus são aquelas pessoas que se desvirtuaram ao longo do caminho, esqueceram da orientação divina. Então, esses precisam de tempo. Quanto mais tempo, mais oportunidade. Não é castigo, é oportunidade, porque às vezes, lá nos últimos anos das nossas vidas, nós conseguimos recuperar. Então, meus irmãos, a justiça divina, ela é correta, ela é justa, ela é eminentemente algo que nós não podemos duvidar. Ela é perfeita, melhor dizendo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entendê-la, aceitá-la, conviver com ela e levar dela a todos os nossos semelhantes a sua informação, criando no coração das pessoas a fé em Deus nosso Pai, em Jesus que é o nosso irmão e mestre, para que possamos superar com galhardia essas etapas das nossas vidas. Que a paz do Mestre, que o amor divino seja com todos nesse momento e que assim seja.